Então, eu sempre fui lá cristão, desde o berço. E eu conheci Laiane na igreja. Ela era recém-convertida, tinha acabado de entrar na igreja, eu já fazia parte da igreja. E assim, eu chamei ela pra gente dar um rolê e tal, e ir pro cinema, e foi quando a gente ficou. Depois de ter ficado, eu também não era lá uma peça muito boa. Depois de ter ficado, foi que eu fui falar com o pastor pra namorar. Só que o namoro da gente tomou rumos diferentes, né, do que a gente vê normalmente na igreja, né? E a gente teve um relacionamento mundano. E aí chegou um momento em que a gente mesmo cansou, né? Foi quando a gente decidiu que ou a gente mudava ou não valia a pena estar no relacionamento, porque era um relacionamento que estava distanciando a gente dos propósitos de Deus, né? E nesse tempo a gente já tinha visto algumas ministrações de Ney e Júlia. E aí nessa época, quando a gente decidiu namorar direitinho, foi quando a gente resolveu noivar. E aí a gente noivou em dezembro de 2012. Deus deu um relacionamento a gente que a gente precisava marcar a data do casamento. E a gente marcou para o dia 20 de outubro de 2013. Só que a gente não tinha condições de arcar com o casamento. E a gente tinha um sonho de ter um casamento temático. E o tema que a gente escolheu foi circo. Então Deus colocou no nosso coração o propósito de vender trufas. E a gente saía todo final de semana para vender trufas, fantasiado de palhaço. E a gente fez um blog também, porque as pessoas não acreditavam que a gente tava... Quer dizer, duas pessoas vestidas de palhaço e vendendo trufa na integração querendo casar. Quer dizer, a coisa mais normal que existe, né? São duas pessoas fantasiadas de palhaço vendendo trufa para casar. E o pessoal não acreditava. Aí o que a gente fez? A gente fez um blog e lá tinha todo o acompanhamento do sonho que a gente tinha de fazer temático. Porque assim, eu sempre trabalhei com isso, na área de artes, assim, Laiane também. Sim, aí nesse tempo a gente ficou vendendo as trufas, né? Só que a gente agiu num passo de fé, na verdade. A gente escolheu tudo do casamento, né? O local, o buffet, decoração, todas essas coisas. E a gente assinou o contrato com os fornecedores, mas a gente não tinha nem um centavo para pagar, né? Então nesse período foi um período em que eu senti que Deus estava pedindo mais da gente, que a gente estava precisando chegar mais próximo de Deus mesmo, aumentar o nível de santidade, né? E sempre que eu sugeria a André a gente fazer um relacionamento em santidade, sem beijar e tudo mais, ele achava que era loucura e não queria, né? E aí eu comecei a orar e a colocar isso dentro de Deus, que eu achava que era necessário, que a gente estava precisando mesmo disso. E chegou no mês de junho, faltava poucos meses já para o casamento, e a igreja da gente entrou num propósito de jejum de um mês, e eu sugeri a ele da gente fazer o jejum do beijo, né? E nesse tempo eu fui orando, e aí quando acabou o mês, ele mesmo me ligou e disse que queria fazer o relacionamento, que não era pra gente voltar a beijar. E aí a gente ficou até lá sem beijar. Então, foi muito gritante a diferença do antes e do depois. Parecia que quando a gente... Parecia não, foi assim, né? Quando a gente decidiu, realmente, parece que Deus... Eu falo que Deus ligou o botão de liga e desliga, sabe? Ele colocou o botãozinho de ligar e começou as coisas a fluírem, assim, de uma forma que nós vivemos o sobrenatural mesmo no nosso relacionamento. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. A gente tinha o sonho de casar e ser um tema de circo, aquela coisa toda, e buscar o financeiro para dar certo. Aí com o tempo, a gente continuou vendendo as trufas, né? E teve um dia que eu acordei, e eu acordei com vontade de escrever um e-mail para Luciano Huck, contando a história da gente, né? Só que aí eu deixei passar, porque eu ia pra universidade e eu tava atrasada, né? E aí eu fui pra universidade e quando eu cheguei, eu tava assistindo aula dentro da sala e eu escutei um carro anunciando que ele ia estar na nossa cidade
gravando o quadro do lado ocelar. E aí na mesma hora eu já liguei pra André e disse que a gente tinha que ir, porque era Deus que estava mandando a gente ir mesmo. E era pra gente ir fantasiado de palhaço, porque a gente tinha que chamar a atenção de alguma forma e iam estar muitas pessoas lá, né? E pra gente ir com a plaquinha pra ela entender que a gente queria casar. É tanto que a gente foi, tava lotado. Eu fiquei orando direto assim, Espírito Santo me faz ter alguma luz para saber como chegar até o cara. E a gente não ia conseguir no meio da multidão chamar a atenção dele e dar a carta. Então o Espírito Santo foi me guiando. Eu comecei a ver os carros da Globo lá que tava meio que escondido. Corri, fiquei lá esperando, sabendo que ele, quando fosse sair do palco principal, que ele tava no palco principal, ele ia subir uma rampa para entrar no carro para ir embora. E eu corri pra lá e fiquei com o Laiane. Esperei lá toda a festa acabar. Exatamente quando acabou, ele subiu pela rampa e tava subindo em nossa direção. A gente tava lá vestido de palhaço, chamado aquela atenção toda com uma placa, queremos casar e tal. Não tinha como ele não ver. E foi dito e feito. Ele olhou pra gente, viu e achou aquilo muito legal e fez assim: eu quero a carta de vocês. O produtor foi lá, pegou só a carta da gente. Foi algo assim tremendo. Laiane olhou pra mim e começou a chorar. E aquela coisa toda, aquele drama e tal, pronto, ali a gente já tinha vencido aquela batalha de ir no meio daquela multidão e conseguir entregar aquela carta pra ele, né? Então a gente ficou até agosto na expectativa deles ligarem ou não. E até lá a gente continuou vendendo as trufas. Então, aí eu tava discutindo com o Laiane no celular, justamente por conta do casamento, aquela agonia toda, depois de um mês, né, que a gente tinha feito essa loucura e tal, um mês e um pouquinho, e a gente tava discutindo que tinha que pagar as coisas, a gente deu a entrada em algumas coisas e tinha que pagar o resto, já tava desesperado, lá já tava brigando comigo no celular e a gente uma discussão horrível e tal, e liga pra mim um número 021, alguma coisa. Um dia antes tinha ligado pra mim do Banco do Nordeste, dizendo que eu tinha uma conta lá e que eu tenho que pagar. Eu não tenho conta no Banco do Nordeste, aqueles golpes que o povo liga, sabe? E eu vi o 021, eu fiz, pronto, outro golpe aqui, eu já tava de cabeça quente. Eu fiz, lá, 1 minuto. Aí eu atendi e fiz, olha, eu não quero saber de conta, eu não quero saber de nada. Então eu esculhambei e desliguei. Aí eu voltei a brigar com o Laiane, tirei Laiane da espera e continuei. Não, Laiane, olha, porque não dá certo, você tem que ter calma, que Deus tá no controle de tudo. Mas André, mas não sei o que, aquele pau de novo, aquela complicação, o fight lá rolando. Aí liga de novo, 021. Aí eu fiz, Laiane, segura 1 minuto que eu vou resolver esse negócio aqui, que esse telefone tá ligando pra mim, já eu volto. Liguei, quando eu liguei, eu falei, alô, bem grosso mesmo, né? Aí não, porque a gente é do Caldeirão do Hulk e tal, não, diga, e tal, já mudei o tom, já foi mais e tal, não, diga, porque assim, eu queria dizer pra vocês que já foi aprovado e tal, próxima quarta-feira vocês já vão aqui pra Globo, pra gente gravar o quadro e tal. Meu coração foi na boca, engoli de novo ele, fiquei mó emocionado e tal, aí quis fazer uma pegadinha com o Laiane, depois de ter acertado tudo, liguei de novo pra Laiane e disse, onde é que a gente tava? E ela, não, porque você é isso. Aí eu continuei brigando com ela, fingindo, tava brigando com ela. E ela, olha, vamos dar um ponto final nessa briga. Olha, o Caldeirão do Hulk acabou de me ligar e disse que a gente vai. Começar a chorar, que ela só faz chorar. Aí começou a chorar e disse, mentira, você tá falando isso pra gente não brigar mais, não sei o que. Eu disse, não, é verdade e tal. Ela só foi acreditar no outro dia. Todos mandaram um e-mail com as passagens, tudo bem direitinho. Aí ela acreditou, falou pra mãe dela, a gente fez uma festa e tal. Eu disse pra ela que Deus estava no controle, sabe? Foi até uma forma cômica da gente receber a notícia que a gente ia para o Caldeirão do Hulk e ainda tentar conseguir ganhar o dinheiro numa gincana. E foi 10 lá, assim. Deu tudo certo, porque as coisas que chamaram mais atenção nele foi que quando fizeram a entrevista com a gente para saber coisa do casal, para quando o Luciano Huck for falar alguma coisa, né? Ter o que falar, né? Ter o que conversar. E a gente falou que não beijava, o cara... Como? Eu disse, não, a gente não beija, mas vocês estão juntos? Eu fiz, não, a gente tá junto, a gente tá aqui pra casar. Mas como vocês não beijam? Aí a gente explicou sobre a relacionamento de santidade e tal, e ele anotou tudo, fez, não, era isso que eu queria, saiu. Não quis nem saber que o tema do casamento era circo e tal, o que chamou mais foi esse tipo de relacionamento, sabe? E foi bem legal porque tiraram onda com a gente, claro, lógico, como todo mundo tirou onda, até as perguntas lá da gincana, que era dois casais brincando lá pra ver quem ganhava 10 mil reais, é uma brincadeira bem saudável, né? 10 mil reais. Aí a gente soube que a gente
ia ganhar quando nós falamos pra ele que a gente não tinha nenhum tostão e que era esses 10 mil reais pra pagar o resto do casamento e tal, ajudava muito. E ele disse, caramba, se vocês não conseguirem? Aí eu falei, não, Deus vai prover. E aquilo foi sensacional, porque saiu natural. Eu não fiz, não, Deus vai prover, chabarada, nem sapateei, nem nada, sabe? Mas eu só falei naturalmente. Ela disse que ali sentiu no coração dela que ela ia perder, que o dinheiro era da gente e tal. Que Deus estava propondo tudo isso. E a gente voltou com os 10 mil, foi bem legal. A galera, sabe, ficou do lado da gente. Depois que a gente saiu em rede nacional, muita gente ajudou o casamento da gente. A gente ganhou várias coisas, sabe? A gente ganhou a filmagem do casamento. A gente tanto conseguiu pagar o que a gente estava devendo, como coisas que a gente ainda não tinha, apareceram pessoas querendo doar, né? Sabe, até mesmo a galera que faz parte do Relacionamento Santidade viu e ligou pro Ney, vocês estão vendo a camisa dele e tal, as camisas, que a gente foi lá com a camisa do Relacionamento Santidade. Aí Ney, caramba e tal, aquela coisa foi bem legal, porque gente que tava passando lá na TV viu a camisa e achou legal e tipo, Deus faz as coisas, é como eu falei no começo, né? A gente sonha uma coisa assim, Deus faz uma coisa ainda maior e isso é uma história para levar pro resto da vida. Eu vou contar pros filhos da gente, pros netos da gente. E cada dia isso vai dando mais assim a certeza de que valeu a pena viver em santidade e seguir os caminhos do Senhor em relação ao nosso casamento. Que eu acho que se a gente não tivesse seguido, né, escutado a voz do Senhor, a gente não estaria aqui dando esse testemunho para vocês. Laiane, meu amor, sem truque, sem macho e sem máscara. Hoje eu declaro diante de Deus, dos homens, que eu te amo. Muito, mas muito mesmo. Eu também declaro o meu amor por você. Ele é grande, André. Eu posso ser pequenina, mas o amor é grande. E por esse amor, eu te prometo, fidelidade, estar com você. Nos momentos bons, das palhaçadas, das piadas, das peças engraçadas, assim como nas tribulações. Vou estar com você, independente da plateia, mesmo quando não houverem os aplausos. Eu te aplaudirei, mesmo que as lágrimas da vida borrem a sua maquiagem. Eu estarei ao seu lado. Eu farei a maquiagem novamente, quantas vezes for preciso, secarem as suas lágrimas. E retocarei a tua maquiagem. Mesmo que o circo pegue fogo, eu estarei do teu lado, seja no choro, na dor ou na enfermidade, como alguém que engole as facas, ou que cospe fogo, ou até mesmo que enfrenta o globo da morte. Assim viverei por você, dando a minha vida por você, como Cristo se entregou por mim.